Bom dia, gente. Vamos ver se vai aparecer ali. Deu. Coisou. Então, a gente olha ali para o slide e fala, mas Páscoa? Já? Aí o Johnny até me perguntou ali atrás, né? A mesma pergunta, né? Mas já? É porque o coelhinho é rápido. Mas a questão é o seguinte, gente. A ideia é a gente já fazer essas reflexões porque está chegando. Está aí. Pouco mais de, 15 dias, 2 semanas, né? Em 2 finais de semana nós estaremos celebrando aí a Páscoa. E aí é este momento de reflexão para todos nós. Quando chega essa época, nós precisamos conversar sobre o assunto, porque faz parte da nossa tradição. E, então, por que não falar sobre a Páscoa hoje? Para a gente já ir se preparando, entendendo melhor o significado dessa data, para que possamos, então, celebrar dentro da proposta daquilo que a gente vem oferecer hoje, né, sob o ponto de vista do Espiritismo. Bom, para a gente começar a conversar a respeito desse assunto, a primeira pergunta que naturalmente ocorre é: o que seria a Páscoa para nós espíritas? No entendimento dos espíritas, o que poderia ser essa celebração? Qual seria o significado? Será que a Páscoa para o espírita é ovinhos de chocolate? É uma delícia, nada contra. Não é? E ainda bem que também não tem nenhum pequeno aqui, né? Muitos associam a Páscoa somente a este momento de ovos coloridinhos e chocolates, doces e balas, né? Será que a Páscoa para o espírita tem alguma coisa relacionada a coelhinho da Páscoa? Eu até brinquei, né? Falei que o coelho é rápido, por isso nós estamos falando sobre Páscoa. Bom, o que está acontecendo atualmente, gente, infelizmente, é que as tradições espirituais e religiosas tornam-se cada dia datas puramente comerciais. É o que nós temos feito com a Páscoa, com o Natal, e essas celebrações deixaram de ter o significado e a proposta de reflexão que elas trazem para atender interesses econômicos, interesses comerciais, vender cada vez mais, consumir-se cada vez mais. E a gente perde o significado dessas datas. A gente perde a essência que foi transmitida de geração em geração e deixa de dar este presente para a geração que vem, que é o verdadeiro significado, o significado espiritual que marca essas celebrações. A gente precisa refletir sobre isso. Nada contra os ovinhos de chocolate. Nada contra os docinhos. Nada contra o Papai Noel. A gente não precisa estragar a infância, a ilusão das nossas crianças, deixar de ter este contexto sociocultural da atualidade, né, nessa brincadeira lúdica que as crianças gostam tanto. Não estou falando que isso é errado. Não estou condenando, não estou falando aqui que é proibido, que é coisa do demônio ou qualquer coisa que seja. Não. O que eu estou falando é, nós não podemos ficar só nisso. Essas datas, elas são mais que isso. E a gente precisa fazer os nossos pequenos entender isto. Mas eles só vão entender isso se a gente também entender isso. Porque muitos de nós esquecem. E mergulha no consumismo, mergulha na pueridade, né, dessas celebrações, sem tirar o proveito das reflexões que essas datas propiciam. Bom, para a gente falar sobre Páscoa, a gente precisa fazer algumas considerações antes.
E uma pergunta natural que eu gostaria de que vocês refletissem. Para nós espíritas, será que é importante entender a respeito do cristianismo? Porque a Páscoa é uma celebração essencialmente cristã também, não é? Então, será que para nós espíritas entender o cristianismo é fundamental, é importante, é algo que a gente deve considerar? E a resposta não é tão difícil assim. Se a gente pegar, né, a codificação espírita, os livros da codificação, durante todo o momento a espiritualidade está mostrando para a gente a íntima ligação que existe entre o espiritismo e o cristianismo. Porque o cristianismo, em essência, significa o quê? Os ensinamentos do Cristo Jesus. E será que os espíritas, nós espíritas, estudamos e aprendemos os ensinamentos do Cristo Jesus? Claro que sim. Por isso está lá na pergunta de número 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta é curta: Jesus. Então nós, no Espiritismo, temos um modelo, temos um guia, um professor, alguém que nos ensina. E nosso modelo é Jesus. E se o cristianismo é o ensinamento do Cristo Jesus, nós somos cristãos. Não há dúvida disso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec deixa muito claro: o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Porque provém do Cristo, Jesus. Simples assim. Mas uma pergunta muito natural que surge para todos nós é: se o espiritismo é cristão, por que as outras doutrinas cristãs têm tantos pontos divergentes do espiritismo? Chegando ao ponto de algumas combater o espiritismo. Por que isso acontece? Bom, não é muito difícil de entender. Na história da humanidade, a gente percebe movimentos de ruptura que aconteceram ao longo do tempo. E isso por nossa natureza humana. A gente precisa entender uma diferença muito simples entre movimento humano, agrupamento humano e trabalho de revelação divina. Religião. A gente não pode confundir igreja com religião. A gente não pode confundir as diversas denominações do cristianismo com o cristianismo. São coisas diferentes. Parecem a mesma coisa. Parece jogo de palavras, mas são coisas diferentes. Por quê? Quando nós falamos em igrejas, quando nós falamos de denominações religiosas, nós estamos falando de movimentos humanos, pessoas que se agrupam para poder aprender, trabalhar juntos e professam a mesma ideia, a mesma crença. A religião, o cristianismo, está acima disso. Não é um movimento humano, é um movimento divino. É a nossa ligação com o mais alto. São as verdades eternas. E não é desconhecido da história humana, né, essas diversas rupturas e divisões ocorridas ao longo do tempo na história do cristianismo. Acontece que os espíritos falam para a gente que no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nelas se enraizaram. E a gente percebe, então, as diversas vezes que as diversas denominações surgiram através dos movimentos de reforma, concílios, contra-reforma e por aí vai. Por questões de dogmas, muitas vezes detalhes, coisas mínimas. As pessoas se desentendiam, montavam novos grupos e daí surgiam novas correntes de pensamento. Trabalho humano, ok?
Essa é a parte humana, que pode ter equívocos, das nossas imperfeições, das nossas vaidades, principalmente dos nossos interesses, porque a gente percebe isso ao longo da história. A reencarnação desapareceu das ideias espíritas exatamente por interesse. Basta estudar a história. O cristianismo primitivo tinha lá claramente a ideia da reencarnação, mas, por interesses dos imperadores e papas da época, convencionou-se que aquilo ali já não interessava mais. Então a história humana é cheia disso. E daí parte diversas religiões, entre aspas, né, diversos grupos, denominações, correntes de pensamentos. Todas elas sob esse guarda-chuva do cristianismo, mas se divergindo por picuinhas, vamos dizer assim. Tá? E não é à toa que no Espiritismo, Kardec nos pede atenção para a seguinte coisa. Ele vai dizer que o Evangelho ele pode ser dividido em 5 partes. Essas partes são os atos ordinários da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base aos dogmas e os ensinos morais. Se pegarmos todo o Evangelho, podemos dividir ele nesses 5 aspectos. Acontece que todos esses aspectos são motivos de controvérsia, de briga, de discussão, exceto os ensinamentos morais. Nesse aspecto, todos concordam. E é nesse aspecto que Kardec convida nós espíritas focarmos. Porque todos os outros são passíveis de discussão. Todos os outros são passíveis de briga, divergência. Porque vem aquelas histórias. Ah, Maria era virgem, não era. Jesus falou que Deus e ele eram um só. Ah, então Deus, Jesus, o Espírito Santo, é tudo a mesma coisa. E aí surgem dogmas, surgem outras religiões, por causa de afirmações dogmáticas, muitas vezes pueris. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica às denominações que vão tecer um ou outro aspecto dogmático em cima dessas questões. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, os ensinos morais, ninguém tem dúvida. Quando a gente pega lá, amar ao próximo como a si mesmo, pode pegar o evangélico, pode pegar o católico, pode pegar o espírita, todo mundo concorda que está certo. Ninguém tem dúvida que amar ao próximo como a si mesmo está certo. Ao passo que, Jesus nasceu em dezembro. Não. Jesus nasceu em abril por causa disso. Não, ele foi para o Egito. Não, ele... Tudo isso é motivo de discussão. Tudo isso é motivo de ruptura. Já os aspectos morais, não. Todo mundo concorda. Inclusive os não cristãos. Porque as verdades de Deus são eternas. Isso lembra aquela passagem do Gandhi, né? Quando a Inglaterra dominava a Índia, Inglaterra, um povo cristão, dominava a Índia, né, com aquelas diversas crenças, né, diferentes do cristianismo que lá eles professam. E um soldado inglês resolveu espancar o Gandhi, e o Gandhi não reagiu. E enquanto ele estava caído lá no chão, apanhando, o soldado batendo nele falou, você é um covarde. Realmente você não vale nada. Por que você não reage? E Gandhi olhou para ele tinha um crucifixo do pescoço e falou, é porque eu estou seguindo as orientações do mestre que você tem aí pendurado no seu pescoço na cruz. O soldado teve um choque. Ele não estava sendo cristão. Gandhi foi mais cristão do que ele. Esses ensinamentos são universais. Não importa nem se você é cristão. Mas o dar a outra face, todos concordam. Então, por isso, no Espiritismo,
nós vamos nos ater aos ensinos morais. Estes são os que nos interessam. Os outros são passíveis de controvérsia. Podemos estudar? Podemos, devemos, faz bem, mas eles não são o mais importante. Ok? Bom, então a gente não tem dúvida que o Espiritismo é uma doutrina cristã, né? Mas basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vos reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Os frutos da árvore de vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas verdades, essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas com pouco os acolhe. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Elas quiseram conformá-la às suas ideias, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. Então, a espiritualidade, né, de forma bem sintética aqui, resume tudo isso que a gente falou. Se existem erros dentro desses movimentos humanos, do igrejismo, esses erros são de natureza humana e não naquilo que Cristo veio nos propor, os ensinamentos morais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque até mesmo nós, espíritas, muitas vezes repetimos esses mesmos erros. Muitas vezes acreditando que o mais importante são os ritos. O mais importante são os fenômenos. Quantos de nós vêm para o Espiritismo pela curiosidade? Quer conversar com o Espírito, quer ver Espírito, quer cumprimentar Espírito. Isso não é o mais importante. Aliás, quanto mais a gente estuda, a gente fica assim, né? Olha, eu não tenho dúvida, eu acredito não, eu sei que o Espírito existe, mas não precisa aparecer para mim não, tá? É bem comum também. Mas a questão é, muitos ainda estão focados nesse aspecto, de buscar o fenômeno, esquecendo que o principal é a transformação moral que o Espiritismo nos convida a fazer. Não adianta eu vir aqui todo domingo para ir lá receber o passe. Se quando eu ponho o pé ali para fora, eu já estou chutando o cachorro, dando uma má resposta no telefone, já dobra a esquina fechando e buzinando o outro ali, sendo uma má pessoa, um mau marido, um mau amigo, um mau filho, etc. De que adianta? A gente continua, de repente, fazendo o mesmo ritual que todas as outras correntes de pensamento fazem. Não é assim, por exemplo, com um católico, que o mau católico, né? Porque tem os bons católicos. O mau católico vai todo domingo lá na igreja, confessa lá com o padre, faz a comunhão e beleza, fiz minha parte, bati meu ponto. Ele pode sair de lá e continuar sendo o mesmo crápula de sempre. E muitos de nós se transformam em espírita e quer continuar nessa mesma conduta. Vem no domingo aqui, toma o passe, bebe água fluidificada e continua o mesmo crápula de sempre. Não é essa a proposta do Espiritismo. A gente precisa estar atento a isso. Então, da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo vem igualmente dizer que não veio destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Então está muito claro para a gente que o Espiritismo é uma doutrina cristã. Nós seguimos o ensinamento do Cristo. E não tem nada relacionado com ritual, com dogma, com ritos, que não deveria ter no Espiritismo. E aqueles que realmente entendem não os têm. Né? Bom, a outra pergunta que a gente faz, e o Bim estava lembrando muito bem, para nós espíritas, seria importante entender sobre o judaísmo? Sim, claro. Porque a expressão é clara, né? Judaico-cristã. Né? É muito simples. Por quê? Nós seguimos Jesus, não é?
Nosso modelo e guia é Jesus. Mas vamos pegar o aspecto histórico-cultural. Jesus fazia parte de qual grupo? De qual povo? Jesus era judeu. Ele nasceu, viveu, morreu entre o povo judeu. E ele pregava para quem? O povo judeu. Será que isso é importante? Deve ter alguma importância, né? Se ele é nosso mestre Jesus, se nosso mestre Jesus é nosso mestre e guia, se ele era judeu, viveu, nasceu lá e pregava para aquele povo, é importante eu conhecer alguns aspectos daquela cultura. É importante eu entender um pouco daquele contexto, para que a gente possa compreender melhor essas situações. E falar que ele praticava muitos ritos judaicos, e isso, de certa forma, incentivou que o cristianismo aderisse a esses ritos. Exatamente. Jesus, eu vou repetir, porque às vezes não sai para quem está escutando, mas o Charles lembrou muito bem. Por Jesus participar desse contexto sócio-histórico, cultural, ele repetia as mesmas tradições daquele povo. E isso contribuiu para que, no cristianismo, nós também repetíssemos, de alguma forma, aquelas celebrações, aqueles ritos. Então, está tudo ligado. E é importante a gente estar atento a isso. Por isso é relevante para nós espíritas também entender um pouco a respeito do judaísmo. Não é para a gente... Claro que nós não vamos entender a fundo como os judeus, eles entendem. Mas a generalidade é importante a gente compreender. Bom, a questão é, o Espiritismo é muito claro em relação ao judaísmo. Deus é único e Moisés o Espírito que enviou em missão de o fazer conhecer. O povo hebreu foi um instrumento que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Então, olha como que para os espíritos existe uma continuidade. É como se fossem elos de uma corrente. Estão ligados? Judaísmo, cristianismo, espiritismo. Eles dizem mais para a gente. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Então, olha a importância que a própria espiritualidade dá para este aspecto de conhecer o judaísmo. Kardec vai falar para a gente na Gênesis. O espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como esse partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. E ele diz mais: para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles estão empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica daquela época. Então o Espiritismo está todo o tempo falando para a gente, olha, é importante a gente considerar isso. Por quê? Na simbologia que a gente pode dizer, é uma árvore. Tudo isso é uma árvore em que a primeira revelação é trazida por Moisés e a gente pode simbolizar pela raiz. A segunda parte, a segunda revelação, seria o caule, o tronco principal, que é Jesus. E a terceira parte, a revelação que o Espiritismo nos traz, essa copa que finaliza, então, este processo de entendimento de todo esse contexto. A árvore não estaria completa se você retirar algum desses componentes. Então, se a gente quer compreender este ser, a gente precisa entender como que funciona a raiz, como que funciona o caule e como que funciona a copa. Só aí que a gente vai entender a beleza, vai ter a beleza da folhagem, das flores e colher os frutos de tudo isso. A gente precisa enxergar as três revelações como esse único, como esse todo. E agora, então, a gente pode falar a respeito da Páscoa. A gente precisou falar tudo isso para poder, então, falar sobre Páscoa. Por quê? A Páscoa, ela surgiu lá no judaísmo. E aí a gente precisa compreender um pouco a respeito do significado da Páscoa no contexto judaico. Porque foi lá que é a origem.
Foi lá que surgiu. O que é a Páscoa judaica? No judaísmo, a Páscoa comemora 2 eventos históricos muito importantes para aquele povo. O primeiro, a libertação da escravidão. Naquela época, o povo estava escravizado pelo Egito. Todo o povo hebreu foi levado escravo para o Egito e, por isso, eles passavam uma dificuldade imensa. E segundo, o recebimento das leis de Deus. Tudo isso aconteceu neste período de libertação da escravidão do Egito. E nesse meio tempo em que houve a libertação, houve também o recebimento das leis de Deus. E a Páscoa é a comemoração desses 2 grandes eventos. Para a gente poder falar sobre a libertação da escravidão no Egito, a gente tem que rememorar o que aconteceu. E não tem como rememorar isso sem falar das 10 pragas do Egito. Em especial, da 10ª, que é a morte dos primogênitos. Então, quando aconteceu de se anunciar a 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos, o povo hebreu recebeu uma instrução através de Moisés. E o que eles deveriam fazer? Eu vou tentar colocar aqui de uma forma muito simples, tá, gente? É claro que é mais complexo que isso, mas a gente vai tentar colocar de uma forma bem didática, ok? Então me perdoem aqui, né, os entendidos do assunto, porque a gente está tentando colocar de uma forma muito simples. Então, quando chegou a 10ª praga, antes dela acontecer, Moisés recebeu a instrução de Deus com uma receitinha para poder evitar a morte dos primogênitos entre o povo hebreu, né? E aí, como é que era essa receitinha? Essa receitinha envolvia um cordeiro que deveria ser, né, conviver com a família ali durante um tempo, dentro da casa, e no final desse período ele tem que ser sacrificado, ok? E o sangue desse cordeiro seria usado para pintar, marcar, né, fazer uma marca na porta de onde aquela família morava. Assim, o anjo da morte, que viria levar todos os primogênitos, segundo o relato bíblico, pularia aquela casa. Ele não visitaria aquela casa, visitaria a outra e levaria a outra que não estava com marca. E o termo Páscoa veio daí, desse pular do anjo da morte. O anjo da morte iria pular aquela casa, pular a que estaria marcada com o sangue do cordeiro. E aí veio o termo hebraico lá, que eu não vou saber falar, que gerou o termo Páscoa. Pechá, alguma coisa assim. Né? Não é isso, Chato? Então. Daí surgiu a Páscoa. E aí aconteceu aquela história toda, porque levou também o primogênito do faraó. O faraó já estava por aqui, já de toda essa situação de praga do Egito. Falou, então vai embora vocês aí. E libertou o povo saiu correndo. Aí, só que o faraó arrependeu, foi atrás, e que foi atrás aconteceu aquela história lá de abrir o Mar Vermelho, e Moisés atravessou, e os egípcios não conseguiram pegar eles mais. Bom, essa foi a libertação, essa foi a história aí que deu origem à Páscoa. Depois disso, o povo ficou peregrinando ali no Êxodo durante 40 anos no deserto. E durante esse tempo aí aconteceu também o fenômeno que Moisés subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos. Então a Páscoa engloba toda a comemoração, né, dessa situação de exílio e libertação do povo na época que eles estavam escravos lá no Egito. E como que eles celebravam isso? Como é que é a celebração, né? Não é como eles celebravam, é como eles celebram, porque eles continuam relembrando esse fato. Eles celebram isso com uma reunião familiar, onde eles fazem uma refeição juntos, em família. E lá eles comem algumas coisas que são características dessa comemoração, que é uma erva amarga, a carne do cordeiro e pães ázimos, que são pães sem fermento. E tudo isso tem um simbolismo e um significado para eles. A erva amarga vai significar o quão amargo era o período da escravidão. Vai lembrar a época que eles eram escravos e o quanto ruim era aquilo.
Porque toda vez que um mais jovenzinho colocava daquela ervinha amarga na boca, perguntava, papai, por que eu tenho que comer isso, né? E o papai falava, pois é, meu filho, é porque teve uma época que a gente era escravo, e explicava tudo. Então era uma época, uma oportunidade que eles se reuniam em família para relembrar essa saga que o povo viveu. E o simbolismo da erva amarga era exatamente lembrar da escravidão no Egito. E o quão ruim é estar escravo. A carne do cordeiro vem lembrar o sacrifício daquele cordeirinho, que teve que dar o seu sangue para que o anjo da morte não levasse os primogênitos do povo hebreu. Então, aquele cordeirinho que naquela época o pessoal ficou dentro de casa com ele um tempinho, as crianças ficavam brincando com ele, alimentavam. Depois de um tempozinho ali dentro da família, passava a ser quase que um membro, né, da família. E no final daquele período você tinha que sacrificar ele. Então, era uma experiência dolorosa para a família. Porque eles estavam convivendo com aquele cordeirinho e agora a gente teria que sacrificar aquele cordeirinho para que a gente pudesse se libertar da escravidão. Então, a carne do cordeiro simboliza esse sacrifício que o cordeiro, né, imolado, o sangue derramado do cordeiro, permitiu essa libertação, né, através do fenômeno aí da 10ª praga, que pulou e fez o faraó libertar e tudo mais. E os pães ázimos sem fermento, porque, como isso tudo foi muito rápido, não dava tempo de fermentar os pães. Então, eles tiveram que preparar tudo muito rápido. Então, foram pão sem fermento mesmo, porque foi na correria. Né? Não só os judeus, mas, de uma maneira geral, o povo daquela época, quando um irmão mais novo caía em escravidão, capturado, era a tradição do irmão mais velho se oferecer em sacrifício para libertar o irmão mais novo. Olha aí. Aconteceu entre José e os seus irmãos. Né? Aí, Charles está lembrando muito bem, Charles, desculpa, eu vou repetir só para o pessoal, mas lembrou muito bem a história, né, do José, que era muito comum o irmão mais novo se caindo em escravidão, o irmão mais velho se oferecer em sacrifício. A gente tem que lembrar, né, Charles, é sempre muito bom a gente lembrar que todos esses simbolismos que envolvem os ensinamentos bíblicos, eles têm um significado. E a nossa proposta aqui hoje é, no final, a gente dar algumas pistas para que a gente possa entender esses símbolos e aproveitar melhor esse ensinamento, porque o Espiritismo nos traz essa chave para compreender tudo isso. Então é muito bonito a gente entender que as verdades de Deus sempre estiveram conosco, através de símbolos que hoje a gente consegue ver com clareza, mas que passaram de geração em geração até chegar no momento de agora, que a gente pode compreender a árvore como um todo. Ok? Bom, essa é a Páscoa judaica. Como é que é a Páscoa cristã? A gente vai perceber que a Páscoa cristã ela tem muita relação com a Páscoa judaica. Primeiro, a Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus, ocorrida 3 dias depois da sua crucificação no Calvário. Não é isso? Essa é a Páscoa cristã. E olha que legal, os acontecimentos ocorridos no drama do Calvário, elas ocorreram exatamente durante a Páscoa judaica. Foi na mesma época. Tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu durante a Páscoa judaica. Jerusalém estava assim, ó, porque a peregrinação dos judeus para lá, nessa época, era um movimento, né, que acontecia. Bom, a Páscoa cristã ela está ligada à Páscoa judaica, tanto pela data, também pelos simbolismos centrais que envolvem essa celebração. A sequência de evento da Páscoa cristã envolve a última ceia, em que Cristo reúne os seus apóstolos para celebrar o quê? A Páscoa. Jesus reuniu os seus apóstolos para celebrar a Páscoa judaica. Então, ocorreu a última ceia. Depois da última ceia veio a prisão e o julgamento. Em seguida, a crucificação. Por fim, no 3º dia, a ressurreição de Cristo. Então, a gente pode pegar que a celebração dos cristãos, gente, muito simples, tá? Eu não estou querendo... É claro que os cristãos, os católicos, os protestantes, eles vão mais fundo, cada significado desses símbolos
eles também estudam, a gente só está dando uma generalidade. A celebração do cristão, então, a gente pode resumir da seguinte forma. A gente tem o período de 40 dias antes da Páscoa, que é a Quaresma. Um período de jejum e penitências. Engraçado que a Quaresma sempre é depois do Carnaval, né? Se a gente for pensar no simbolismo disso aí, olha só. Segundo a visão judaica, toda vez que o povo errava, toda vez que o povo cometia algum deslize em relação às leis de Deus, ele caía escravo de outro povo. Então, quando ocorreu a escravidão do povo lá no Egito, o povo entendeu que eles haviam cometido algum erro, e por isso Deus, naquela visão que eles tinham, né, permitiu que eles caíssem em escravidão. O cristão é mais ou menos a mesma coisa. Vai para o carnaval, comete todos os deslizes possíveis e imagináveis que pode, e depois vai para a Quaresma fazer jejum e penitência. Né? Na mentalidade de muitos é assim. A gente ainda tem essa mentalidade, né? Um pouco infantilizada. Né? Sem crítica, não estou querendo criticar, porque os verdadeiros cristãos que entendem o simbolismo disso, esses sim praticam e entendem o que significa. Né? Mas então tem a Quaresma, 40 dias. Interessante que tem um paralelo aí dos 40 anos no deserto. Está vendo que tudo tem uma ligação? Depois, né, nesse período de purificação e reflexão, onde se prepara para o sacrifício do Cordeiro de Deus, nós temos a paixão do Cristo. Cristo, sendo este Cordeiro de Deus, enviado por Deus, né, vai ocorrer o sacrifício de Jesus que purifica o pecado. E aqueles que são salvos pela fé, né, são salvos porque acreditam e aceitam esse sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Para quem é católico, lembra, né? Tem até aquelas passagens lá na missa, né? Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo, não sei o quê. Não é? É isso aí. Eu fiz primeira comunhão, eu lembro. Muitos de nós veio do catolicismo, né? Então, com todo respeito, nós não estamos aqui, de forma alguma, criticando. O significado disso tudo é real e aqueles católicos que, de fato, entendem, sabem o quão profundo é. O problema é que, na generalidade, as pessoas não entendem. Então vão lá só comungar para depois continuar sendo o mesmo crápula de sempre. É isso que a gente está criticando, e não o catolicismo. Porque o catolicismo bem entendido, assim como o judaísmo bem entendido, e qualquer religião bem entendida, te torna uma pessoa de bem. E isso é o mais importante. Lembrando que essa analogia foi João Batista que fez de Jesus. Aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aí o Charles está lembrando muito bem a analogia, né, do Cordeiro de Deus que foi feita por João Batista, que apontou Jesus sendo o Cordeiro de Deus. Ou seja, aquele cordeirinho que foi sacrificado lá na época da Páscoa, lá no povo judeu, para poder libertar da escravidão, agora virou Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que vai derramar o sangue para salvar a gente. O irmão mais velho que liberta o irmão mais novo, segundo, né, a história do José. Você vê que a Bíblia vai repetindo alguns padrões, né? Para mostrar para a gente que esses símbolos têm um valor, e um valor profundo. Bom, então acontece a paixão de Cristo. No terceiro dia ocorre a ressurreição. O Cristo ressuscita para provar a questão da vida eterna. A ressurreição do Cristo é a prova da vida eterna. E aqueles que são salvos pela fé receberão a vida eterna. Então, olha os símbolos que existem dentro da Páscoa cristã. Todos corretíssimos. Não estou aqui falando que tem erro nenhum nisso. Basta a gente entender os símbolos. O verdadeiro católico entende e tira proveito disso. Bom, agora que a gente já falou de Páscoa judaica, Páscoa cristã, e para nós espíritas, qual é o significado de Páscoa?
A resposta é muito simples. A Páscoa não tem significado religioso, como tem para os cristãos e como tem para os judeus. Nós não temos um significado religioso. Nós não temos aqui um ritual, uma celebração, todo um aspecto de igrejístico, como existe para os cristãos e para os judeus. Mas quando eu falo que não tem significado religioso, não significa que não tem importância. Então, não ter significado religioso não significa não ter importância. Tem importância. E o significado é moral, através do entendimento destes símbolos e dos ensinamentos ocultos das entrelinhas dessas celebrações. Então, existe muito para nós espíritas aí de importante para a gente compreender. Ok? Vamos tentar fazer um resumão completo, então, a respeito de tudo que a gente falou até agora, e depois tentar traçar alguns paralelos entre as três revelações? Bom, vamos pegar a primeira revelação. Lá na primeira revelação, com o povo hebreu, nós temos a escravidão, representada pela erva amarga. Ok? Toda vez que o povo cometia um erro, era levado escravo. E a erva amarga representa o quão amargo é cair na escravidão. Existe a figura do cordeiro. O cordeiro que conviveu com a família durante um tempo e depois precisou ser sacrificado, seu sangue derramado, marcado nas casas, para que o anjo da morte passasse e com isso resultasse a libertação do povo. E essa libertação do povo, no fim, tinha uma promessa. A libertação do povo continha nela uma promessa da terra prometida. Eles vagaram no deserto durante 40 anos em busca desta terra prometida. E essa terra prometida era motivo de quê para esse povo? Esperança e felicidade. Quando falavam para eles a respeito de terra prometida, eles associavam a ideia de felicidade. Quando eu chegar na terra prometida, eu serei feliz. Porque essa é a terra que Deus prometeu para a gente. Onde vai ter abundância, onde vai ter plenitude. Então essa era a ideia. Uma ideia bem materialista. Bem em conformidade com um povo que viveu 4.000 anos atrás. Mas veio a segunda revelação. A segunda revelação veio trazer para a gente aspectos mais espiritualizados da mesma história. Existe a questão do pecado original. Todo mundo sabe o que é o pecado original dentro do cristianismo. Que foi aquela história lá do Adão e Eva, que comeram a fruta proibida, que não tem nada a ver com maçã, que não tem nada a ver com relacionamento sexual homem-mulher, não tem nada a ver com isso. Mas até hoje, muita gente está presa nisso. A questão do pecado original. Dentro do cristianismo, todos nós somos herdeiros deste pecado de Adão e Eva. Não é? Nós nascemos marcados pelo pecado original. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por um simples motivo. Qual? Desobediência. Não tem nada a ver com fruta. O cerne da questão foi a desobediência. Eles podiam fazer o que quiser, gente. Tinha todo o paraíso lá para eles. Deus não falou com eles nada, só deu um comando. Falou, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só não coma daquela árvore. Pronto, bastou. Um comando para a gente desobedecer, um comando. Ele não deixou 10 listas de coisas que não podia fazer, ele deixou uma coisa que não podia fazer. E nós fizemos questão de desobedecer. Quando a gente desobedece, o que acontece? Somos expulsos do paraíso. Perdemos o paraíso. E todos nós somos herdeiros desse pecado original, até que venha o Cordeiro de Deus, que derrama o seu sangue para nos salvar. Isso é a visão cristã, tá, gente?
O Cordeiro de Deus, então, me purifica do pecado original e, com isso, eu vou herdar, se eu aceito o sacrifício deste Cordeiro. Eu sou presenteado com a ressurreição, com a vida eterna. E aí tem gente que acha que vai com tripa e tudo mais. Mas aí é questão de detalhes, de interpretação. A questão é o simbolismo. Pecado original, o Cordeiro de Deus e a ressurreição como recompensa, né? Essa vida eterna como recompensa. Olha só, tudo isso a gente consegue compreender na terceira revelação de uma forma muito mais clara e menos infantilizada. Sem crítica às outras, não é isso. As verdades estão todas lá. É isso que eu estou querendo mostrar. As verdades estão todas lá. Sempre teve. O problema é a forma como a gente vê. A questão é o seguinte: na terceira revelação, nós sabemos que somos espíritos imperfeitos. Fomos criados simples e ignorantes e, por isso, temos muitas imperfeições para poder serem ajustadas. E todas as vezes que nós erramos, a gente cai numa lei que Deus criou que chama causa e efeito. A lei de causa e efeito diz o seguinte: se você cometer um erro, você conserta. É a mesma lei que algumas mães da gente falavam, né? Você que tirou do lugar, você que coloca. Né? Você que sujou a vasilha, você que lava. Então a lei de Deus é mais ou menos isso. Foi você que fez errado, você conserta. A lei de causa e efeito é isso. Você plantou, você colhe. Não é o outro que colhe, é você. Então, o que acontece? Essas nossas imperfeições fazem com que nós caiamos, muitas vezes, em erros, e esses erros nos prendem, nos escraviza. Escraviza a lei de causa e efeito, até que a gente possa reparar. Ok. Jesus, para o Espiritismo, é o nosso modelo e guia. Aqui ele não é cordeiro mais não, aqui ele é pastor. Quem que é os cordeiros? É nós. Nós seguimos o pastor. Olha a diferença. E Jesus, então, sendo o nosso modelo e guia, nós temos que segui-lo. Seguindo os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos aperfeiçoar moralmente como espíritos e deixaremos a escravidão das imperfeições, porque não mais cairemos nas leis de causa e efeito. E quando este momento chegar, nós atingiremos a redenção espiritual. Aquela posição que nós chamamos de espírito puro, que não precisa estar mais escravizado à lei de causa e efeito, a reencarnar na Terra, porque nós já estaremos num patamar de purificação, onde a felicidade é sem mescla. Então, se a gente poder olhar com atenção, tudo isso tem uma ligação. Todos esses símbolos estão ligados. Lá em Moisés, a escravidão, a erva amarga. No cristianismo, o pecado original. E o Espiritismo mostrando que tudo isso, na verdade, é o símbolo para as nossas imperfeições espirituais que nos escravizam à lei de causa e efeito. Enquanto nós erramos, nós caímos na escravidão. Enquanto nós desobedecemos, porque o pecado original não é a desobediência, enquanto nós somos desobedientes às leis de Deus, nós caímos em escravidão. Nós somos expulsos desse paraíso, nós somos excluídos. Nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. O cordeiro, que lá em Moisés era o cordeirinho mesmo, para Livinho o bababá, né? Já em Jesus, incorporou como Jesus sendo o cordeiro, ele sacrificando por mim para me libertar. Então, do sangue do cordeiro, agora virou sangue de Jesus, mas nós, no Espiritismo, conseguimos entender que o verdadeiro sangue derramado tem que ser o nosso, e não de Jesus. Jesus derramou o seu sangue, assim como o cordeiro derramou o seu sangue, para nos mostrar o caminho. E quando a gente fala de sangue, fica essa coisa meio sanguinária, né? Fica parecendo até filme de terror. Não, gente, associa sangue à vida.
Porque o símbolo de vida para aquele povo primitivo era sangue. Se o sangue não circula mais nas suas veias, você está morto. Então, o sangue para eles é vida. É mesmo. Obrigado. Então, Jesus é esse cordeiro que veio derramar o seu sangue, veio ofertar a sua vida para nos salvar. E ele não veio simplesmente assim, então beleza, Jesus me salvou, não preciso fazer mais nada, só preciso acreditar nele. Muitos estão nessa. Não. Jesus veio mostrar o caminho. Então, agora, para nós no Espiritismo, ele é o pastor, e eu tenho que derramar o meu sangue, eu tenho que doar a minha vida para ser melhor, para seguir o seu caminho. Aí eu vou atingir a libertação, a terra prometida, a ressurreição, a redenção espiritual, que é a condição de espírito puro, que nos liberta de tudo isso e nos traz a felicidade que a gente tanto quer. Então a proposta, gente, é essa. Desculpa, o assunto é denso, é muito pouco tempo para a gente poder falar de símbolos tão ricos. Mas a proposta é que a gente então reflita sobre isso para celebrar a Páscoa de uma forma diferente. E não transformar ela em ovinho de chocolate, coelhinho da Páscoa e docinho. Ela é muito mais que isso. E eu espero que a gente tenha ofertado para vocês pistas para que a gente possa, então, fazer uma comemoração mais reflexiva, agradecendo o nosso Mestre Jesus pela oportunidade dele ter vindo, doado a sua vida para nos mostrar o caminho, e não fazer o serviço por mim. A gente reflita sobre isso, porque é essa a proposta do Espiritismo, a reforma interior de cada um de nós, o nosso próprio esforço. Vamos encerrar então, que o tempo já estourou, vamos fazer a nossa prece. Obrigado, gente. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos e pela oportunidade que temos de conhecer essa doutrina, que nos abre tantas perspectivas de reflexão para tomarmos a responsabilidade em nossas mãos do trabalho que devemos fazer em benefício de nós mesmos. Obrigado, Senhor, por nos dar tantos recursos. Ajuda-nos a ter a inspiração, o bom ânimo necessário para superar essas dificuldades na caminhada de cada dia. E que o Senhor abençoe a cada um de nós, nossos bons propósitos e esforços, nossos familiares, queridos, todos aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado, só temos a agradecer. Que assim seja.